Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos nesta noite no propósito de ministrar sobre família. Família é criação de Deus, é algo que Deus estabeleceu. E nós devemos crer que a nossa família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Aos irmãos que não puderam estar hoje pela manhã na Santa Ceia, nós vamos estar servindo a ceia na quarta-feira, tá? 21 de Gênesis, a partir do versículo 1. Os que acharam, digam amém. Amém. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice? Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, eu busquei dentro da Bíblia uma família que fosse referência, e eu comecei a perceber que a Bíblia é um livro que não esconde os defeitos. A Bíblia não é um livro de viveram felizes para sempre. A Bíblia é um livro que trata de realidades, de erros e acertos, fidelidades e infidelidades. A Bíblia é um livro que traz a realidade da história para demonstrar que o único perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nem Davi, nem Abraão, nem Moisés, nenhum deles foi perfeito. Só há um Deus que é perfeito. E sob as suas asas, nossos defeitos são encobertos. E através do sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados são purificados. Significa que na realidade da história somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele não há felicidade plena. Sem Ele não há paz verdadeira. Sem Ele não há alegria real. E quando eu observo a Bíblia, eu vejo que há uma tendência ao desequilíbrio ao longo do tempo. O ser humano tem a tendência a ser inconstante. Por isso que o apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo: portanto, sede firmes e constantes. Há uma dificuldade. Somos seres emotivos, muitas vezes levados pelos sentimentos, muitas vezes levados pelas circunstâncias, muitas vezes seduzidos pelo momento, e por isso somos seres inconstantes. O ser humano tem essa tendência.
Mas a Bíblia vai mostrar que um fruto do Espírito se chama domínio próprio. Quando o Espírito Santo está no controle das nossas vidas, ele traz equilíbrio, ele traz constância. Aprendemos a viver não sob a direção dos nossos sentimentos ou das circunstâncias, mas debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Falando de direção, busquei na história de Abraão, um homem que viveu sob a direção de Deus. Tiago, a Bíblia diz no livro de Tiago que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então ninguém melhor para ser referência do que é família abençoada do que o homem que é chamado de pai da fé. Abrão, seu nome inicial, significa pai exaltado. Quando Deus lhe acrescenta um A e se torna Abraão, ele passa a significar pai de uma multidão de nações. A palavra pai no original é Abba, que é a junção de duas letras no hebraico que significa a força da casa. Então Abraão é a força da casa. Abraão foi o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de hebreu. Hebreu significa aquele que está do outro lado, ou aquele que atravessa. Só que Abraão não vai atravessar com uma vida solitária. Abraão não vai seguir uma carreira solo. Por onde quer que ele passe, ele carrega consigo a sua família. Ele não pode carregar a sua parentela, mas ele tem o dever de carregar a sua família. Há uma diferença entre família e parentela. Família é o pai, a mãe e os filhos. Parentela, todos aqueles que não moram na sua casa. Não são família, são parentela. Quando você se casa e tem filhos, você estabelece um lar e ali passa a ser a sua família. E a Bíblia diz: deixará, pois, o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aqueles que antes eram sua família, ou seja, seu pai, sua mãe e os seus tios, primos, que eram sua família, que moravam com você, que conviviam com você, se tornam a sua parentela. É por isso que Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para quem Josué está dizendo isso? Para os seus parentes. Ele está dizendo: os meus parentes não querem servir, mas a minha família vai servir. Eu não sou cabeça entre os meus parentes, mas eu sou cabeça dentro da minha casa. E dentro da minha casa eu estabeleço, aleluia, o regimento, eu estabeleço a direção, eu dou os parâmetros e recebo a direção de Deus para isso. Sendo sacerdote, o único Deus dentro da minha casa é o Deus verdadeiro e fiel. Glória a Deus. Foi por isso também que Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo foi na casa, pregou e batizou toda a família do carcereiro. Então família é diferente de parentela, porque a ordem de Deus para Abraão primeiro foi: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Deus estava dizendo para Abraão: sai para ti mesmo, sai com a tua família, sai para viver a tua história. O que você vai viver não é consequência daquilo que os teus pais fizeram. O que você vai viver é consequência daquilo que Deus determinou. Deus estava dizendo a Abraão: hoje eu começo algo novo através de você. O pai de Abraão foi alguém que decidiu sair de Ur dos Caldeus
para Canaã, mas parou no meio do caminho. Abraão diz: você vai quebrar esta ligação com gente que começa, mas para no meio do caminho. O que eu vou fazer na sua vida, você vai atravessar para o outro lado e vai chegar no lugar que eu preparei para você. E quando você chegar lá, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. E aonde pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Abraão era um homem que vivia debaixo da direção de Deus. Ele saiu da casa da sua parentela porque Deus ordenou. Ele parou em Canaã porque Deus mandou. Tudo que Abraão fazia era debaixo de uma direção de Deus. Abraão vivia um relacionamento constante com Deus. Só que no meio desse relacionamento, a sua família continuava infrutífera, porque Sara, sua esposa, havia recebido uma promessa de também ser mãe de multidões. Mas ela já estava avançada em idade, e já não tinha capacidade de gerar filhos. Como que a promessa iria se cumprir na vida dela? O tempo vai passando e vai se tornando cada vez mais difícil viver aquilo que Deus havia prometido. Mas Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra a expectativa, ele creu contra a lógica. Se a lógica humana dizia que era impossível, na fé de Abraão ele dizia: tudo é possível para Deus. Aleluias. Para Deus nada é impossível. E Abraão vai passando os seus dias peregrinando, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Mas dentro da sua casa há uma mulher que não busca, há uma mulher que não ora, há uma mulher que não tem a mesma intimidade com Deus que Abraão tinha, não tem o mesmo relacionamento com Deus que Abraão tinha. Há um desequilíbrio dentro da casa. Tanto que ao passar do tempo Abraão creu, mas Sara não. E Sara propõe que Abraão venha se relacionar com a escrava Agar. E com ela ele tem um filho, mas é um filho debaixo de desobediência. Porque por um momento Abraão deixou de ouvir a Deus para ouvir a sua mulher. Uma mulher que não ora, uma mulher que não jejua, uma mulher que não lia a Bíblia, uma mulher que não cria como Abraão cria, que não tinha um relacionamento que Abraão tinha. E ele deixou de ouvir o Deus que falava com ele constantemente para ouvir a sua mulher, para ouvir a sua esposa. Olha, se Jó tivesse ouvido esse conselho, se Jó tivesse seguido o exemplo de Abraão, ele teria fracassado. Porque a mulher chegou para Jó no seu maior momento de dor e disse: ô Jó, tu ainda retens a tua integridade, mesmo ferido, mesmo os nossos filhos sendo mortos, mesmo perdendo tudo, porque tu não amaldiçoa esse Deus e morre? Mas Jó disse: falas como uma louca, você sabe receber o bem de Deus e não mal? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Coisa boa é um sacerdote que ora dentro de casa. Até quando a mulher sai da direção um pouco, ele tem cabeça, ele tem fé, ele tem graça para colocar ordem na casa e dizer: mulher, não foge, não desvia, porque o nosso Deus ainda é fiel para cumprir com a sua palavra. Oh glória. Mas Abraão não. Abraão seguiu o conselho, deu uma quebrada. E a Bíblia diz que por 13 anos, vai mostrar que por 13 anos, Deus não fala com Abraão. Deus vem até Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Difícil. Perfeito aqui significa: seja segundo o meu coração, ande segundo a minha direção. Todos nós temos falhas. O cristão é liberto, é ou não é? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos libertou para que fôssemos de fato livres. Você é liberto. Jamais abra a sua boca para dizer: eu ainda não sou liberto. Talvez se você estiver no pecado, você ainda esteja preso ao pecado. Mas se as prisões do pecado já foram quebradas na tua vida e você de fato se converteu, você é liberto. Glória a Deus. Mas todos nós temos
defeitos, falhas, áreas na nossa vida que o Espírito Santo vai tratando, melhorando a cada dia. Para quê? Para que nós sejamos bons maridos, para que você seja uma boa esposa, para que seja bom pai, boa mãe, bons filhos, para que você melhore nos seus relacionamentos com seus amigos, para que você seja um bom servo, um bom obreiro, um bom adorador, um bom filho de Deus, para que você melhore em várias áreas da sua vida, e o Espírito Santo vai tratando essas coisas na nossa vida. Então, na verdade, a palavra não é libertação. Deus está dizendo: Abraão, eu já te resgatei, eu já te transformei, eu já mudei o teu nome. Agora faz o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Eu sei que para você ser perfeito é difícil, mas anda na minha direção, ouve a minha voz, continua, volta ao teu primeiro amor. Aleluia, oh glória a Deus. Deus está querendo trazer um retorno para Abraão, uma nova oportunidade para Abraão. Não é porque você, Abraão, fracassou lá atrás que as oportunidades se acabaram, que o seu relacionamento com Deus não tem mais esperança. Ainda há esperança. Enquanto houver fôlego em tuas narinas, haverá esperança para você, oh glória. Talvez Abraão tenha pensado, depois que ele caiu, nunca mais eu vou ser o mesmo, nunca mais eu vou viver aquilo que Deus havia determinado. Se antes era difícil, agora é mais difícil ainda. Mas o Deus que tem um plano na vida de Abraão, ele não tem compromisso simplesmente com a história de Abraão, mas Deus tem compromisso com o seu propósito na vida de Abraão. O propósito de Deus sobre as nossas vidas é maior do que os nossos interesses, do que as nossas ideias, do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente acha. O propósito de Deus sobre a nossa vida está acima dos nossos gostos, das nossas opiniões. É por isso que Abraão fracassou na sua velhice. A oportunidade poderia ter acabado, mas Deus chegou para dizer: eu ainda tenho uma nova oportunidade para a sua história. E quando você pensou que tudo ia acabar, eu vou te dizer: agora vai ser melhor do que antes. E o que eu tenho que fazer? Vai ter que fazer uma marca. Como, Deus? Circuncida. Como é isso? Corta a carne do prepúcio. Vai sangrar, vai doer, mas você nunca mais vai esquecer que você precisa ser fiel à promessa que eu te fiz. Oh glória. Deus permite a marca na vida de Abraão. Deus permite o sangue. Deus permite a dor, para que Abraão se lembre da promessa. Glória a Jesus. Existem marcas na nossa vida e feridas que estão sendo feitas ao longo da nossa trajetória, que não é para nos parar, não é para nos deter, não é para impedir a nossa caminhada, mas é para que quando aquela ferida cicatrizar, a gente se lembre da promessa que Deus fez sobre a nossa vida. Glória a Deus. Existem vales, existem momentos na sua vida que você acha que vai morrer, que você acha que vai perder tudo, que vai dar tudo errado, mas quando o vento passa e quando cicatriza a ferida, você olha e diz: Deus é fiel, Deus é na minha vida, Deus ainda é fiel para cumprir as suas promessas. E a Bíblia diz que quando Deus se apresenta para Abraão, renova a promessa sobre a vida dele, depois da marca da circuncisão. A Bíblia diz que Sara está ouvindo atrás da cortina, e no capítulo 17, versículo 19, Deus vai dizer a Abraão: Sara vai conceber um filho na velhice, e tu chamarás o seu nome Isaque. Sara riu por trás da cortina, pensando: como uma mulher da idade que eu tenho conseguirá dar à luz a filhos? Ela riu, e Deus pegou o sorriso dela, como quem diz assim: vai ser o nome do teu filho. Porque a palavra Isaque significa sorriso. No início o sorriso dela era de dúvida, mas no final vai ser de alegria. No início o sorriso dela é porque ela não acreditava que fosse possível, mas no final ela vai sorrir de alívio, porque ela vai ver concretizado aquilo que Deus havia prometido. Glória a Deus. Passou o tempo,
a barriga começa a crescer, aleluia, os sinais da gravidez começam a aparecer, e de repente alguém começa a questionar, porque Abraão era um homem de muitos servos, de muitos empregados. A casa de Abraão tinha 4 portas. Quando os viajantes vinham de longe, de qualquer uma das 4 portas, ele seria bem recebido na casa de Abraão, porque Abraão era um homem hospitaleiro, sabia receber dentro da sua casa. Tem gente que não sabe receber bem dentro da sua casa, porque há um desequilíbrio dentro de casa, e não consegue receber pessoas dentro da sua própria casa. Mas Abraão não, a porta da casa está aberta, porque o mesmo que eu sou lá fora, eu também sou aqui dentro. O comportamento que eu tenho lá fora, eu tenho aqui dentro. O caráter que eu tenho lá fora, eu tenho aqui dentro. A linguagem que eu tenho lá fora, eu também tenho aqui dentro. A porta está aberta. Se você vê eu dentro de casa, você não vai estranhar, porque o mesmo que você conhece fora de casa é o mesmo dentro da casa. Então a porta da casa de Abraão está aberta. Abraão é um homem que vive num clã, numa tribo que ele mesmo formou, pessoas que se apegaram a ele, pessoas que também foram marcadas pela mesma marca de Abraão. Porque quando Abraão foi circuncidado, Deus ordenou: olha, todos os homens que agora habitam contigo, eles também terão que ter a mesma marca. Porque aquele que não carrega as mesmas feridas que você, também não pode carregar as mesmas promessas que você carrega. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão agora marcado, Sara está com sua barriga crescendo, a gravidez evoluindo, e a história vai dizer que as pessoas começaram a dizer: olha, Sara está doente. Por quê? A barriga dela está crescendo. Será se não é gravidez? Não, naquela idade só pode ser doença. A barriga está inchada, Sara vai morrer. Gente, prepara, aleluia, prepara o culto fúnebre, prepara o hino da harpa, prepara o caixão, prepara a sepultura. Por quê? Sara está doente. Qual é o sinal? A barriga está inchada. Aleluias. Foi passando o tempo, nariz começou a inchar, as mãos começou a inchar, pés começou a inchar. Aí alguém diz: meu Deus, já está perto de morrer já. Olha o tamanho da barriga dela. Está doente, Sara. E a Bíblia diz que quando deu o tempo determinado, Sara deu à luz a um filho, o filho da promessa. Oh glórias, aleluia. E a história vai dizer, irmãos, não a Bíblia, mas a história, os rabinos vão dizer que as mulheres grávidas que haviam também dado à luz e estavam amamentando as suas crianças no meio daquele povoado de Abraão, o leite do peito delas secaram, e os bebês começaram a chorar durante a madrugada, porque as mães não tinham leite no peito. Só que na casa de Abraão, Sara estava com o peito cheio de leite. Isaac estava feliz, porque estava amamentando constantemente. Aí as mulheres disseram: olha, na casa de Abraão tem leite. Aí a história vai dizer que as mães levaram os seus filhos, e Sara se tornou a mãe de leite dos filhos das mulheres que habitavam junto com Abraão. É por isso que o texto vai dizer: quem diria que Sara iria dar de mamar a filhos? Oh, glória a Jesus. Tem gente olhando a tua circunstância e dizendo: vai morrer. Não, aquilo que estão pensando que é para a tua morte, vai ser a virada de cativeiro, vai ser a história do milagre na sua vida, vai ser a vitória que está chegando para você. Não dê ouvidos às palavras que as pessoas estão usando para tentar te desanimar, para tentar te paralisar. Há uma promessa, e esta promessa irá se cumprir, porque quem prometeu é fiel. O nome dele é o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. E a Bíblia diz: e o Senhor visitou a Sara. Aleluia. E o Senhor fez a Sara como tinha falado. O Senhor visitou Abraão ou Sara? O Senhor visitou Abraão ou Sara? Sara.
Vou ler de novo. E o Senhor visitou O Senhor visitou Abraão ou Sara? Mas quem era o pai da fé? Mas quem Deus visitou? Sempre Deus se relacionou com Abraão, mas agora Ele também está se relacionando com? Glória a Deus, aleluia. Sempre Ele se relacionou com o pai da fé, com Abraão, com o homem que tinha sensibilidade, e agora Ele está se relacionando com Sara. Glória a Deus. Se você observar, Abraão e Sara passaram infrutíferos durante tanto tempo. Por quê? Porque Sara não tinha relacionamento com Deus. Mas no momento em que o anjo chega e Sara ri, o anjo se relaciona com ela. Por que você riu? Ela disse: eu não ri. Olha, já começou uma conversa. A circunstância desbloqueou uma barreira que tinha de relacionamento entre Sara e Deus. E a partir daquele momento algo começa a ser gerado no ventre de Sara. Porque o relacionamento de Deus não tem que ser só com Abraão, tem que ser com Sara, para desbloquear a vitória, para desbloquear a promessa. Não adianta só o marido orar, não adianta só a esposa orar. A casa tem que estar debaixo da oração, a casa tem que estar buscando a presença. Não adianta só um entrar na peleja e o outro ficar descansando. Tem que os dois entrar na peleja. Oh glória! Sabe por que Isaac e Rebeca foi diferente? Isaac e Rebeca geraram gêmeos. Aleluias. Não que eles não tenham passado por circunstâncias difíceis, passaram, mas eles se mantiveram unidos. A Bíblia diz que eles brincavam. Eu não sei que tipo de brincadeira é, mas eles brincavam. Eles brincavam tanto que o homem que queria pegar a Rebeca, porque Isaac disse que Rebeca era sua irmã, aí ele quis trazer Rebeca, disse: se é a irmã dele, então vou ficar com ela. Só que Isaac falou isso para não morrer. E aí um dia ele vai olhar na tenda de Isaac e eles dois estão brincando. Ele diz: não, essa brincadeira não é de irmão. Eita glória, essa brincadeira é diferente. Por que tu me disse que era irmão dela? Você não, olha, Deus iria acabar com a gente, porque tu está debaixo de uma promessa. A tua casa está debaixo de uma promessa, a tua família está debaixo de uma promessa, e por isso está blindado, está blindada. Mas para isso é necessário os dois estarem debaixo de oração, estarem buscando ao Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que Sara vai indagar dizendo: Deus me deu sorriso, e todos aqueles que ouvirem rirão, mas não rirão de deboche, rirão de alegria. Glória a Jesus. Sabe por que o sorriso ainda não chegou na tua casa? É porque só Abraão que está orando. Sabe por que a alegria, a felicidade ainda não reina na tua casa? É porque só Abraão que está orando. E aí, pastor, vou bater o pé, vou dizer: ou ora eu largo? Não. Vai fazer como Abraão, vai esperar o tempo dela. Deixa a Sara com as coisinhas dela. Só não cai, né? Porque o conselho dela não está servindo. O conselho de quem não ora não serve. Aí você vai vigiando e tratando Sara com amorzinho, vai tratando Sara com graça, e daqui a pouco, através do seu tratamento, do seu amor, do seu carinho, Sara vai conhecer o Deus que você ora, o Deus que você serve, o Deus que você adora. Abraão aqui na história não é só o homem, pode ser a mulher. Talvez a mulher é o Abraão da história. É ela que ora, é ela que jejua, é ela que busca. E hoje, vamos ser sinceros, hoje está mais fácil, né? As mulheres estão buscando mais do que os homens, mas Deus vai levantar também Abraão para orar, para clamar, para adorar dentro de casa. Não vai ser apenas um, mas os dois vão estar buscando a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Eucana ia ao templo e oferecia sacrifícios ao Senhor. E ele tinha Ana e Penina. Ana desejava ter um filho, mas não podia. E o milagre só chegou no dia que Ana fez um voto. E ela disse: olha, o filho que o Senhor me der, eu te devolvo. Então me dá um filho. No dia que Ana aumentou o seu relacionamento com Deus,
Deus abriu o ventre dela. Glória a Jesus. Talvez para desbloquear uma promessa que Deus tem na sua vida, só está faltando você dar um passo para mais perto de Deus. Porque a promessa é clara. A promessa veio de um Deus que é fiel. A promessa veio de um Deus que é poderoso. Glória a Jesus. O texto vai dizer, irmãos, que Sara deu à luz como o Senhor havia prometido. O filho nasceu no tempo determinado, como Deus havia falado. E quando o menino nasceu, depois de 8 dias, Abraão circuncidou o menino, como Deus tinha ordenado. Então aqui não é só Abraão e Sara, é Abraão, Sara e Deus. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. No casamento, que não tem a 3ª dobra, que não tem a presença de Deus, qualquer coisa quebra, qualquer coisa rompe. Mas quando Deus é o centro da tua casa, da tua família, aleluia, não se quebra tão depressa como a Bíblia diz. Não é só Abraão e Sara. Sara recebeu como Deus prometeu. Chegou no tempo determinado como Deus falou. Abraão circuncidou porque Deus ordenou. Então, entre o relacionamento de Sara e Abraão, Deus está presente constantemente. Isso não era assim antes deste capítulo. Mas Deus está dizendo para a igreja esta noite que é tempo de mudar o capítulo da tua história. Aquilo que não era assim vai se tornar assim. Glória a Jesus. E como a missionária falou, às vezes você está tão preocupado com os teus, mas você não dobra o joelho para orar e não busca. O que vai convencer não são as tuas palavras, mas o teu exemplo. Abraão convenceu Sara através do seu exemplo, do seu testemunho, da sua constância. Glória a Jesus. Nessas 3 partes está baseado o relacionamento de Deus com o homem. Quando Deus promete, eu preciso crer. Quando Deus fala, eu preciso ouvir. Quando Deus ordena, eu preciso obedecer. O relacionamento do homem com Deus está baseado nessas 3 palavras: crer, ouvir e obedecer. Glória a Jesus. O segredo da felicidade dentro da tua casa e da bênção de Abraão na tua casa está baseado nessas 3 palavras: crer, ouvir e obedecer. Não adianta apenas você dizer que crê e você ser sensível e ouvir. Você precisa obedecer. E a família e a casa de Abraão estavam vivendo um tempo de vitória, porque estavam crendo na promessa. Oh, glória a Jesus. Que promessa? Que Sara na velhice teria um filho. Oh, glórias. Que Sara, em meio à impossibilidade, alcançaria o seu milagre. Ela acreditou até o fim. O tempo passou, mas a fé não morreu. Glória a Jesus. O tempo passou, mas ela permaneceu acreditando. Passaram por circunstâncias mais difíceis, terríveis, pelas crises mais complicadas, mas mesmo assim, a fé não morreu. Glória a Jesus. Você pode perder o dinheiro, mas não pode perder a fé. Você pode perder os amigos, mas não pode perder a fé. Você pode até perder a saúde, como Jó perdeu, mas você nunca pode perder a sua fé. Porque a chave para o agir de Deus na vida do homem é essas 2 letrinhas pequenininhas. Essa palavra pequenininha é fé. Quando você crê, Deus age. Quando você crê, Deus opera. A tua fé não pode morrer.
Glória a Deus. Aleluia. A segunda é ouvir. Glória a Deus. Deus havia determinado um tempo. Não foi algo simbólico, foi algo literal. Deus determinou o tempo de Sara dar à luz. Não ia nascer de 6 meses, não ia nascer prematuro, não ia nascer de 8 meses, não ia nascer para ser colocado em incubadora. Deus havia determinado o tempo. Mas ela era avançada em idade, ela não tinha capacidade, ela tinha tendência a perder aquele filho, mas Deus havia determinado o tempo. Aleluia. E quem abre o ouvido da fé para ouvir aquilo que Deus determinou, não olha para as circunstâncias, não olha para as impossibilidades. Por mais que o cenário seja desfavorável, ele está atento àquilo que ele ouviu. Aleluia. A situação está difícil, mas eu sei o que eu ouvi. A circunstância é desfavorável, mas eu sei o que eu ouvi. E quem me falou determinou como vai ser, quando vai ser, onde vai ser. Você já esqueceu? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Você já esqueceu? Ou você ainda lembra? Porque tem pessoas que estão aqui, que Deus disse o tempo, que Deus disse aonde, Deus disse como iria fazer. Aleluia. E talvez você esqueceu, e Deus está me mandando dizer que é tempo de lembrar. Aleluia. Porque a promessa de Deus não caiu por terra, está de pé na sua vida. Glórias. Aleluia. E Abraão circuncida o filho, 8 anos de idade. O filho que você é apegado, mas tem que apresentar ao Senhor. Oh, glória a Jesus. E Deus nos pede que os nossos filhos sintam a mesma dor que nós sentimos. Quando muitas vezes nós queremos poupar os nossos filhos da dor, do sofrimento, mas é necessário eles sentir, é necessário eles saber. Oh, glória a Jesus. Mas é tão pequeno, só tem 8 dias. Deus diz: circuncida. É melhor agora do que depois. Você não está entendendo. Aleluia. Marca ele agora, porque depois vai ser mais difícil. Agora tem como segurar as pernas, tem como segurar os braços, mas se deixar para mais tarde, ninguém mais segura ele. Para colocar a marca de Deus nele, depois vai ficar muito difícil. Deus está dizendo: se é para marcar, marca agora, que está no teu controle. Marca agora, que você pode dominar. Marca a vida dele com a mesma marca que Deus marcou você. Glórias, aleluia. Essa palavra também corta aqui, irmãos, porque eu também preciso entender isso. Enquanto eu estou pregando, Deus também está falando comigo. Nós precisamos aproveitar o tempo de hoje, o tempo em que a gente ainda tem um pouco de domínio da situação, o tempo em que a gente tem um pouco de controle, para a gente marcar a nossa geração, marcar os nossos filhos, para que os nossos filhos não sejam entregues. Oh, glória, aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Deus deu o nome do filho de Abraão. E o texto vai dizer: e Abraão o chamou Isaque. Abraão não vai chamar ele diferente do nome que Deus já tinha dado antes. No capítulo 17, versículo 19, Deus já tinha dado o seu nome. No capítulo 21, Abraão vê o filho nascer e dá a ele, e chama ele pelo nome que Deus tinha dado. Porque o plano que vai prosperar na vida do filho não é o plano que Abraão estabeleceu, é o plano que Deus estabeleceu. Oh, glória a Jesus. Se fosse você, eu estava tomando posse dessa palavra.
Oh, glória a Jesus. O plano que vai, oh glória a Deus, prosperar na vida do seu filho não é o plano que você estabeleceu, não é o que você quer, mas é o que Deus estabeleceu. É isso, aleluia, que vai prevalecer sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua casa. Porque antes dele nascer, Deus já tinha dado o nome, mas você quer dar um nome diferente. Deus deu o nome pastor e você está querendo dar o nome médico. Deus deu o nome missionário e você quer dar o nome empresário. Oh, glória a Jesus. Oh, quem Deus já deu o nome para a sua casa, você crê, você acredita? Tem o nome de Deus para os seus filhos, tem o nome de Deus para a sua família, tem uma palavra profética sobre a sua casa. E sabe o que é interessante? Isaac se chama Sorriso. Quando ele cresce, casa, a mulher é estéril. Então aquele que nasceu para ser sorriso agora está chorando. Glória a Jesus. Porque a promessa de Deus não diz respeito à circunstância que Isaac vai viver, diz respeito a quem Isaac vai ser diante das circunstâncias. Você não entendeu? Vou repetir para você entender. A promessa de Deus não diz respeito às circunstâncias que Isaac vai viver, mas diz respeito a quem Isaac vai ser, apesar das circunstâncias. E a Bíblia vai provar isso, porque quando Isaac soube que Rebeca era estéril, Isaac desce na oração, oh glória. Rebeca orando de um lado, Isaac orando de outro. Glória a Jesus. Não é porque tem uma promessa de vitória na sua vida que não vai vir as lutas vão vir, mas você vai ser vitorioso no vale, você vai ser vitorioso na guerra, você vai ser vitorioso no conflito, você vai ser vitorioso na traição, nas decepções. Não são as circunstâncias ao teu redor que vai mudar, é você que vai mudar, porque a promessa de Deus não diz respeito às circunstâncias, diz respeito a quem você será, apesar das circunstâncias. Glória a Jesus. Isaac está vivendo um momento de lágrimas, mas ele está aos pés do Senhor, orando e clamando e dizendo: me faz viver as tuas promessas. Aí o texto vai dizer, eu encerro agora, que Rebeca engravidou. E Rebeca está vendo uma luta. Ela gerou e uma luta dentro dela, empurra para lá, empurra para cá. Que negócio é esse? Nem minha mãe sofreu assim, e eu estou sofrendo desse jeito. Oh, glória a Jesus. Uma luta para lá, uma luta para cá. Aí ela fez a mesma coisa que Isaac, dobrou o joelho para orar. Aí Deus disse: Rebeca, você não orou? O que é gerado em ti é milagre, Rebeca. Por quê, Deus? 2 nações há no teu ventre. E vou dizer mais: o maior servirá ao menor. Oh, glória a Jesus. Ou seja, aquilo que é gerado debaixo de oração vem dobrado, vem multiplicado. Só quem acredita e vai colocar a sua casa debaixo da promessa de Deus. Oh, glória a Jesus. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem está vivendo ou viveu, eu não vou dizer para você levantar a mão, alguma crise dentro da sua família por esses dias? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Quem está vivendo ou viveu por esses dias? Você sabia que nós vivemos em uma dimensão espiritual? E o inimigo está guerreando para ver a tua casa quebrar, a tua casa cair. Satanás olhou para a casa de Jó e disse: Jó, ele não serve ao Senhor de balde, né?
A casa dele está de pé. Se eu derrubar, ele desvia. Se eu derrubar, ele se afasta. E Deus permitiu a prova chegar. Mas no momento em que a corda tesou, Deus disse: agora larga ele, porque eu vou restaurar. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ei, Deus vai tirar a mão do diabo de dentro da tua casa. Não, aleluia, não vai destruir a tua família, não vai destruir teu casamento, não vai destruir teus filhos. Eu não sei qual foi a crise que você viveu esses dias, mas há uma promessa de Deus sobre a tua casa, há uma promessa de Deus sobre a tua família. Eu quero chamar as intercessoras aqui na frente. Eu sei que vocês também muitas vezes estão precisando. Eu quero pedir também o evangelista e o presbítero para abençoar. Muitas vezes vocês estão precisando, muitas vezes eu estou precisando. Nós estamos debaixo da mesma promessa. O mesmo óleo, a mesma unção vai descer sobre todos. Ei, esse demônio vai ter que pegar as malas e sair daquela casa, e sair daquele quarto, sair daquela televisão. Vai ter que sair. A tua casa, a tua família será um lugar de bênção, será um lugar de vitória. Eu vou orar pela sua vida. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Não fique preocupado. Aleluia. Oh, se o inimigo ele quiser agir aqui, ele já está sendo derrotado, ele já está caindo por terra, ele já está agora partindo em retirada. Aleluia, aleluia. Deus está trabalhando. Tem um anjo do Senhor aqui neste lugar, com a espada desembainhada. Oh glória, oh glória, oh glória. Apresenta a tua casa, apresenta o teu casamento, apresenta a tua família, a tua casa, a tua família é uma bênção. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a vida da tua família, profetiza sobre a vida dos teus filhos. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Vai ter milagre na tua casa, vai ter salvação na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Todo prato preparado seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Tudo que foi arriado para trazer divórcio, para trazer separação, para trazer, meu Pai, a falta da intimidade no meio desta família, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo olhar de inveja, toda palavra de maldição, todo voodoo, toda inveja que foi lançado contra esta família, eu desfaço agora, eu quebro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai prevalecer nenhum mal contra esta família, contra esta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a restauração sobre a tua casa, receba a restauração sobre a tua família. Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Senhor Jesus, vai entrando agora, Senhor, e tudo que estiver atrapalhando, tudo que estiver trazendo desavença, trazendo contenda nessa casa, eu desfaço agora, eu repreendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo mal cai por